Começamos nosso programa desta sexta-feira. Sextou, minha gente. Eu tô dizendo bem animada, só porque a gente vai ter um final de semana aí, mas é para ficar em casa, descansando, viu? Pelo menos evitar aglomeração. Se for dar aquela voltinha ou fazer aquela festinha em casa, faz só com o pessoal que mora aí na sua casa mesmo com você, as pessoas que já convivem com você diariamente, para evitar maiores problemas com a Covid-19. A situação não é boa. Hoje a gente traz informações sobre vacinação em Mossoró. Teve chegada de novas vacinas, vai ter vacinação no final de semana, então fica ligado no programa de hoje com a gente. Você participa através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, facebook.com/CenárioPolíticoTCM, WhatsApp 8802-8979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Vamos conversar com a senadora Zenaide Maia e tem um assunto que não pode faltar, né, Vanessa Pracheri, CPI. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Você que nos acompanha aqui em Mossoró e nas outras 9 cidades que possuem os serviços da TCM. Estamos começando esta edição e já vamos aqui com informação. Hoje, a novidade sobre a volta às aulas. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que inclusive trouxemos ontem, o estado do Rio Grande do Norte revogou o decreto que autorizava as aulas presenciais. A repórter Emanuela de Souza tem os detalhes. Na última quinta-feira, o governo do estado lançou um decreto que autorizava o retorno às aulas. Esse decreto se deu devido a uma ação movida pelo Ministério Público e também por uma decisão judicial. E aí agora, esse mesmo decreto, ele perde a sua validade. E o motivo é que o ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu acatar o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação aqui do Rio Grande do Norte. De acordo com o decreto, como vimos na edição anterior da quinta-feira no jornal TCM, a abertura e funcionamento das escolas das redes públicas municipais ficaria submetida aos planos de retomada de atividades escolares presenciais que contemplem os protocolos sanitários e pedagógicos de cada cidade. Assim como o funcionamento das escolas da rede pública estadual ficaria também submetida à elaboração do plano, que deveria ser publicado até o dia 12 de maio. Aqui? Pois é, tá aí, minha gente. Essa decisão foi tomada, saiu no Diário Oficial de hoje, realmente, e agora vamos esperar para ver o que é que acontece daqui para frente. O SINT, o Sindicato dos Servidores, dos Trabalhadores da Educação, o sindicato está realmente... Espera aí, que eu estou muito desconcentrada. Vamos lá, vamos começar de novo. O movimento no estúdio aqui está um pouquinho grande para você poder entender o que está acontecendo, mas vamos voltar aqui para o meu comentário. O sindicato, o SINT, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, realmente entrou com essa ação. A gente falou sobre o assunto ontem. Hoje nós conversamos com o coordenador geral do SINT, o Rômulo Arnaud, e ele esclareceu e disse que realmente só voltam às aulas quando as escolas estiverem estruturadas para receber esses trabalhadores e os estudantes que não querem correr esse risco. Então, tá aí, acatado pelo STF, e isto a gente ainda vai acompanhar os próximos capítulos, né, Bruno? A gente precisa também fazer essa cobrança pela vacinação dos professores, né? A gente vê aí a sequência dessa imunização agora para deficientes, comorbidades. É preciso que exista essa imunização agora para os educadores, para poder voltar com mais tranquilidade, né? Porque a gente sabe que a doença, a Covid-19, ela é muito mais grave para quem tem algum tipo de comorbidade, quem tem mais idade, né? Então, que aconteça, né, essa vacinação em todo o Brasil, em todos os professores. Tomara que nesse mês de maio isso possa acontecer para o mais breve possível a gente retomar as aulas presenciais e de forma segura, tanto com a vacinação quanto com a estruturação das escolas. E agora a gente começa a nossa entrevista com Zenaide Maia, senadora do PROS, que está conectada com a gente. Finalmente conseguimos organizar a agenda para conversar com a senadora aqui no programa. Boa noite, senadora Zenaide. Muito obrigada por conversar com a gente no programa de hoje. Vamos começar falando sobre um assunto que é pauta aí
neste momento que nós estamos vivendo no Senado, a CPI da Covid. Senadora, quais são as impressões que a senhora está sobre este momento lá no Senado? Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. E quem está nos assistindo, essa situação da CPI é uma coisa que eu nem sou muito a favor de comissão parlamentar de inquérito, dependendo do que for, mas nós chegamos a um nível de situação com mais de 400 mil óbitos e a gente sabe que é difícil qualquer país no mundo, nenhum governo combate essa pandemia tranquilamente, mas o governo brasileiro, ele chegou a um nível, ele brigou com a ciência, veio todo esse negacionismo, criou essa queda de braço com estados e municípios, não adquiriu as vacinas quando era necessária. A gente que é do sertão, eu costumo dizer que eu sou da comissão de acompanhamento da Covid-19, eu não sou da comissão parlamentar de inquérito, mas a gente, como senador e senadora, a gente pode participar, só não tem direito a voto lá. Então, o que é que acontece? Eu acho que não tinha como deixar. É um governo que desmereceu a gravidade da doença e tem uma coisa gravíssima que vai ser apurada. Por exemplo, nós, durante um ano de pandemia, com mais de 400 mil mortos, e o governo não fez uma campanha educativa nas televisões, educando o povo para aprender a se defender. Porque desde o início, Carol, que a gente sabia que não ia ter vacina suficiente para imunizar pelo menos 70% da população, para dar aquela imunidade coletiva que se chama de rebanho. Então, o que é que aconteceu? O Congresso Nacional resolveu criar, porque mais que digo, foi a gente quem brigou pelo auxílio emergencial de R$600, nós corremos atrás de salvar, facilitar os empréstimos, o financiamento de micro e pequenas empresas, que emprega mais de 70% da população. Então, são erros crassos, seguidos. O governo negou a ciência, ao invés de encomendar as vacinas antecipadamente, já que sabia que é uma pandemia e hoje a população mundial é quase 8 bilhões de habitantes, que todos iam querer essas vacinas, ele simplesmente não deu atenção. E muito menos investiu em 2 parques tecnológicos que a gente tem para vacinas, como a Fiocruz e o Instituto Butantan. É uma tristeza para a gente, que a gente sabe que não era para a gente estar com essa dependência tão grande de outros países. Uma coisa seguida de outra, eu acho que não tinha como não haver a CPI. E a CPI é importante porque a gente não vai ver só os erros, mas que esses erros continuaram. E isso culminou com falta de oxigênio, com falta do kit de intubação. E eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida nesse país, que uma grande parte desses óbitos morreram de morte evitável. Porque se tivesse um leito de UTI prontamente, se tivesse oxigênio, se tivesse um tratamento digno rapidamente, não morreria. E, principalmente, se tivesse sido estimulado a não aglomerar, a usar máscara, higienizar as mãos, tivesse partido, porque o que é que a gente questiona na CPI? O presidente da República foi eleito, é um cara que tem uma liderança grande, e ele insiste em contrariar a ciência. E, ao invés de comprar vacina, ele comprou medicamentos comprovados, sem comprovação de eficácia terapêutica, e saiu jogando esses kits como se diz, contra o coronavírus, o tratamento precoce, como se diz. Isso tudo vai ser apurado, e eu acho que é necessário. Uma coisa que ficou combinada é que, mesmo a gente investigando o passado, a gente vai botar o que continua acontecendo no presente.
Vamos então fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa com a senadora Zenaide Maia.